O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bem, pessoal, começando aqui nosso giro europeu pelo Reino Unido, onde o Brexit, a gente queria se livrar desse negócio. A gente está falando de Brexit, basicamente toda a duração, toda a existência do xadrez herbal tem Brexit, e já deu. Mas é tipo franquia ruim de filme. Veja que eu não disse de filme ruim, disse franquia ruim, né? Que você tem lá o filme, o 7, o 8, o 9, o 12, o 15, e por aí vai. E aí o Brexit voltou para nos assombrar. Por quê? O governo britânico propôs um projeto de lei ao parlamento chamado Internal Market Bill, ou seja, Lei do Mercado Interno. E o que esse projeto faz? Basicamente contradiz tudo que está no acordo do Brexit com a União Europeia em relação à fronteira da ilha da Irlanda, que foi a grande discussão, a grande pauta durante muito tempo, que a gente comentou aqui no programa. Dá um jeito do Reino Unido sair da União Europeia sem criar uma fronteira rígida na Irlanda do Norte, entre a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que vai continuar parte da União Europeia. E aí esse Internal Market Bill, segundo o Boris Johnson, não podemos chegar a uma situação em que as fronteiras de nosso próprio país sejam ditadas por um poder estrangeiro ou por uma organização internacional. Nenhum primeiro-ministro poderia permitir isso. Então, o que acontece? Segundo ele, o acordo com a União Europeia interferiria nos vínculos entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido e, segundo ele, comprometeria a própria soberania alimentar da Irlanda do Norte. Dizendo que agora a União Europeia não só imporá tarifas aos produtos que viajam da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, poderia inclusive na prática deter o trânsito de alimentos entre ambas as partes. O que não é verdade. O que ele está falando é como se fosse... a gente repercutiu na época, a gente explicou os termos do acordo. Ele está falando como se fosse um bloqueio entre a ilha da Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, País de Gales e Escócia, e a ilha da Irlanda, sendo que não é. A questão é que a Irlanda do Norte continuará fazendo parte do mercado interno da União Europeia para não ter essa fronteira rígida entre as Irlandas, e como... e aí a solução para isso foi os produtos que forem da ilha da Grã-Bretanha para a ilha da Irlanda serão taxados como se fossem uma exportação, e os produtos que ficarem na Irlanda do Norte, você vai ter o ressarcimento desse imposto. Porque não concretizou, no caso, a exportação. Exportação / importação, dependendo da mão que você quiser pensar. Então, assim, o que ele comentou é um exagero retórico, de um acordo já estabelecido. Esse que é o principal. Tá? É mais ou menos o seguinte, como se você, nosso ouvinte, alugasse uma casa de alguém, e aí você vai lá, assina o contrato de aluguel, e aí depois fala, não, eu vou voltar atrás nesse contrato, eu vou romper esse contrato, porque, em última instância, o dono da casa pode me botar debaixo da ponte. Sendo que, assim, novamente, é um exagero retórico a partir de algo que você já aceitou. E aí, o Boris Johnson, curiosamente, enquanto ele faz esse exagero retórico, ele
diz que a União Europeia está apelando para caminhos não razoáveis. E aí a grande questão aqui não é a posição política do Boris Johnson, posição em relação ao Brexit, qualquer coisa assim. É que, novamente, ele está contrariando frontalmente um acordo já assinado. E aí, com isso, ele conseguiu a proeza dos únicos 5 ex-primeiros ministros britânicos vivos, todos assinaram um documento condenando a ação, dizendo que pode causar um prejuízo irreparável à reputação do Reino Unido, de assinar e não cumprir. E dentre esses 5, vamos lembrar, 3 são do Partido Conservador do Boris Johnson. O John Major, que sucedeu a Margaret Thatcher, o David Cameron, que deixou a bomba do Brexit, né, na mão dos seus sucessores, e a Theresa May, que não conseguiu resolver o pepino do Brexit de descascar o abacaxi. Né? E além deles, o Gordon Brown e o Tony Blair. Então, os 5 criticaram essa decisão, assim como ex-integrantes do governo, incluindo aí, por exemplo, o Geoffrey Cox, que foi um dos primeiros grandes defensores do Brexit, da campanha pró-Brexit, e na votação da Câmara, na Câmara dos Comuns, a Bill passou por 340 a 263, porém, essa Bill passou, né, na primeira votação, e com um detalhe, 30 conservadores se abstiveram e 2 deles votaram contra, e podem até ser expulsos do partido por votarem contra a determinação do partido. Então, o governo está dizendo que o acordo de retirada com a União Europeia, na verdade, tem uma série de ambiguidades que precisam ser corrigidas, mas, no fundo, o que está acontecendo é o governo britânico forçando a mão e contrariando o que ele mesmo negociou anteriormente. E por que fazendo isso? Porque daqui a pouco a gente vai ter o Brexit econômico, né? A gente já teve o Brexit político, digamos assim, e aí tinha aquele tempo de carência, né, para um Brexit econômico, uma tentativa de solucionar um acordo econômico. E, como esse acordo não está saindo, o Boris Johnson, então, foi lá e carregou a mão. Né? O prazo é 31 de dezembro de 2020. No dia 1º de janeiro de 2020, aparentemente, de 2021, desculpem, aparentemente o Reino Unido estará fora da União Europeia sem alternativa nenhuma. Então, essa é a grande questão. É o governo britânico voltando atrás em algo que esse mesmo governo assinou. Não dá nem para dizer que é o primeiro-ministro falando, não, quem assinou isso daí foi o pessoal do Partido Trabalhista. Eu não tenho nada a ver com isso, então quero renegociar. Não! Tá contrariando frontalmente. Então, lembrando que alguns meses atrás, né, a gente repercutiu aqui que o governo britânico suspendeu as suas cooperações com Hong Kong, alegando que a China não estaria cumprindo o acordo feito na década de 1980 sobre Hong Kong. Então agora está fazendo quase a mesma coisa, né, dizendo, a gente, né, assinou um negócio, mas não vamos seguir. E usando essa retórica, como disse, extremamente exagerada de problema de abastecimento alimentar na Irlanda do Norte. Como se assim, se esse acordo for em frente, a Irlanda do Norte vai morrer de fome. Sendo que assim, isso é uma doideira. Isso é uma doideira. Tá? E ainda em relação ao Reino Unido e Brexit, o Reino Unido fechou com o Japão mais um acordo comercial grande pós-Brexit, com aí todo o respeito ao pessoal da Deutsche Welle, né? O pessoal da Deutsche Welle manchetou dizendo que o Reino Unido fecha com o Japão seu primeiro acordo comercial pós-Brexit. Isso não é verdade, é o primeiro relevante, digamos assim, né? Mas já tinha feito acordos com alguns países insulares como Fiji, né? A gente até comentou isso aqui no programa. E a questão é que o comércio, né? Esse acordo comercial entre Reino Unido e Japão, ele é basicamente o acordo que existe entre Japão e União Europeia, só que aplicado ao Reino Unido. Né? E essa é uma questão interessante, já que países ou blocos que tenham acordos de livre comércio com a União Europeia dificilmente vão oferecer ou exigir termos muito diferentes do acordo com a União Europeia, até porque não vai ter muito espaço dessa negociação. Né? Então, o acordo agora entre Reino Unido e Japão
é um alento para a parte econômica do pós-Brexit, né? Resolve um possível enigma, né? Um enigma não, né? Mas uma insegurança, mas em termos gerais é muito parecido com um acordo que já existia, né? Só que em relação à União Europeia. Então vai manter o que já tem. Aí a gente cruza o Canal da Mancha, vamos até a França, onde tivemos protestos no último sábado, né, dos coletes amarelos, né, retornaram aí a ação e foram presas 275 pessoas acusadas de portar objetos que poderiam ser usados como armas, tá? E o protesto dessa vez foi por conta das novas medidas de quarentena. Lembrando que questões de quarentena, de economia do corona e tudo mais, a gente tem o programa com o Átila alternando com eles. Aí cruzamos os Pirineus, onde a Espanha aprovou uma lei que obriga o ensino sobre ditadura franquista nas escolas, né? E curioso, né? Porque assim, é meio que o básico, né? Mas a lei se chama Memória Democrática e ela contempla também, essa lei, a anulação dos julgamentos sumários realizados durante o franquismo, tá? É que, caso uma pessoa viole a lei, ela pode ser sujeita a uma multa de até 150 mil euros. Ou seja, muito provavelmente, né, teremos talvez uma criminalização na prática de apologia ao franquismo. E também, uma questão interessante dessa lei é que, além do ensino, né, além de anular os julgamentos do período franquista, nós também teremos a exumação de vítimas de valas comuns, para que cada uma tenha um sepultamento individual, e que descendentes de integrantes das brigadas internacionais, né, que lutaram na Guerra Civil contra o franquismo, poderão solicitar nacionalidade espanhola. Tá? Então, é interessante isso, para talvez eventualmente alguns dos nossos ouvintes talvez tenha, né, essa ascendência. Então, pessoas que sejam descendentes de quem combateu nas brigadas internacionais poderão solicitar nacionalidade espanhola. Não tenho muito mais detalhes, tá? Essa é matéria do El País, que é um jornal espanhol, mas quem se interessar, acho que uma busca aí talvez resolva, talvez adiante. Aí da Espanha nós cruzamos o Mediterrâneo Ocidental e vamos até a Itália. Por quê? Porque a Itália, neste final de semana agora, né, começando aí no dia 20, né, o voto vai ser domingo e segunda, né, 20 e 21 de setembro, a Itália vai votar primeiro, né, nas eleições locais, tá? Então estarão sendo, né, disputadas aí 1.137 prefeituras dos cerca de 7 mil municípios que existem na Itália. E dessas 1.137 cidades onde teremos eleições para prefeito e conselho citadino, né, o que a gente chama de vereador, né, 18 são capitais provinciais, tá, incluindo aí, por exemplo, Veneza. Veneza é a maior cidade dessas que estará disputando aí o cargo da prefeitura. E, junto com essas eleições internas, teremos a eleição de um referendo constitucional muito interessante, muito curioso. Tá? Para vocês marcarem aí no bingo já, eu escrevi sobre isso na Gazeta. Tá? Modéstia à parte, foi um texto que ficou muito interessante justamente porque foi um assunto bastante diferente. Tá? O nome do texto é Um Mês de Referendos e Distorção no Congresso Brasileiro. Por quê? O que tem a ver com o Brasil? Vocês vão entender. Tá? O que esse referendo, né, vai decidir, vai votar? Já passou no parlamento italiano uma reforma constitucional que muda os artigos 56, 57 e 59. Só que, para fazer essa mudança, tem que ser aprovado via referendo popular. O que essas mudanças determinam? A primeira delas diminui a quantidade de deputados na Câmara Baixa, tá? Dos atuais 630 para 400. Inclusive, dos 12 deputados eleitos
no estrangeiro, esse número cai para 8. Lembrando que nós temos 2 deputados no parlamento italiano que são de origem brasileira. Né? E essa divisão de 400 assentos vai ser feita a partir de uma divisão distrital e igualitária. O que isso quer dizer? Vão pegar a população da Itália, dividir a população por 392, tá? Com ali alguns arredondamentos, e criar os distritos eleitorais a partir dessa divisão. Então, a cada bloco de pessoas, vão ser 392 blocos, a cada bloco de pessoas igual, vai ser eleito um deputado. Os defensores dessa medida dizem que ela vai diminuir os custos, né, do parlamento, ela vai também diminuir, né, as possibilidades ali de falcatruas e de possíveis episódios de corrupção, e vai ser uma distribuição mais igualitária. Por outro lado, os críticos dizem que isso vai diminuir, né, a representatividade democrática na Itália, que atualmente você tem 1,6 parlamentar, né, não chega a ser o plural, por 100 mil habitantes. Esse número vai cair para 1, sendo que em países como o Reino Unido esse número é 2,1. Na Alemanha também é parecido com 1, né, 0,9 alguma coisa, e na França é 1,4. E que a economia nem é tão grande assim, já que a economia prevista é de 50 a 100 milhões de euros por mês, por ano apenas. Se fosse por mês, né, tava ótimo. Mas 50 a 100 milhões de euros por ano para um possível déficit democrático. A outra emenda vai diminuir o Senado de 315 para 200. E também mudar o piso, tá? Já que o piso atual do Senado italiano é nenhuma província, nenhuma região ter menos que 7. Agora seria nenhuma ter menos que 3. Os defensores têm motivos parecidos, né? De diminuir falcatrua, combate à corrupção, diminuir a influência política e tudo mais. E, nesse caso, eu não vi tantas críticas assim. Aparentemente, ninguém gosta muito do Senado italiano. E o Senado italiano compartilha uma característica com a do Brasil, que é de ser extremamente inchado, né? O Senado italiano, ele na prática funciona como uma segunda Câmara dos Deputados, porque ele tem, né, além dos ele tem 315 assentos, e aí você vai ter região com 20, aí a Lombardia tem quase 50, aí a Toscana tem 18, aí os que tem menos tem 7, a Sardenha tem 8. Então você tem ali uma quantidade muito grande e proporcional de senadores, tá? A terceira emenda, o artigo 59 da Constituição, do artigo 59, limitaria o número de senadores vitalícios a 5. Tá? Atualmente, esse número, aparentemente, não tem limite, embora no atual Senado tenham 6 senadores vitalícios. Os defensores dessa medida falam o óbvio, né? Que assim, primeiro, você diminuir, né, os custos e o Senado, e segundo, né, a vitalidade do cargo não faz muito sentido, coisa com que eu concordo. Por outro lado, e assim, quem são os senadores vitalícios? Senadores vitalícios são, primeiro, todos os ex-presidentes, não ex-primeiro-ministro, ex-presidente, e pessoas que sejam indicadas pelo presidente da República por significativos méritos patrióticos nos campos sociais, científicos, artísticos ou literários, tá? Então, por que isso eu achei interessante? E aí foi quando eu escrevi o texto para a Gazeta, eu acabei até mudando um pouco a minha opinião, porque quando você lê, eu particularmente, né? Você lê senador vitalício, você já meio que torce o nariz. Nesse caso, dos 6, 2 eram políticos, um deles, inclusive, ex-presidente, por isso que está lá, e os outros 4, né, você tem um perfil diferente, um perfil de pessoas que talvez dificilmente seriam eleitos ou teriam como abandonar as suas carreiras para ser eleitos. Então, nesse sentido, nós temos a cientista Helena Cataneu, que é formada em farmácia, mas ela dirige o Centro de Pesquisa de Células-Tronco da Universidade de Milão.
O físico Carlo Rubbia, que foi laureado com o Nobel em 1984. A Liliana Segre, que é uma ativista pela memória do Holocausto. Ela foi nomeada em 2018, tá? Quando ela já tinha 88 anos. Ela é sobrevivente do Holocausto, ela é militante, ela é ativista para impedir que os italianos esqueçam que a Itália participou do Holocausto, embora em menor grau, embora muitos, em alguns casos, a revelia, mas participou. E o Renzo Piano, que é arquiteto. E tem ali uma série de prédios conhecidos, e ele ganhou um grande prêmio de arquitetura, que pelo que eu entendi, fazendo uma analogia completamente de leigo, tá? É tipo um Nobel da arquitetura, o prêmio Pritzker. Então, assim, são pessoas bastante relevantes nas suas áreas do conhecimento que acabam sendo nomeadas, né, por esses méritos. Então, eu continuo, né, aqui dando opinião, não é nem análise, é opinião, né, para vocês discutirem aí na mesa de jantar. Eu continuo torcendo um pouco o nariz para uma ideia de senador vitalício. Porém, nessas condições aqui, se o público, né, se o foco for colocar pessoas de fora da política que tenham essa ressonância nas suas áreas e dar a elas uma representatividade política, aí se torna interessante. Mas, de fato, o Senado italiano é muito bizarro. Tá? E só para, né, leiam lá o texto, e no texto eu falo de uma questão que eu particularmente considero muito importante, que eu já mencionei algumas vezes no programa, que é o fato do legislativo brasileiro ser completamente desproporcional. Né? Você ter ali uma divisão muito, muito desequilibrada, né, na Câmara, e você ter um Senado, né, que aí sim é um Senado de verdade, né, em que cada estado tem a mesma representação, mas cada estado tem 3 senadores, dá para ser 2. Né? O Brasil copiou o modelo argentino, que por sua vez copiou o modelo dos Estados Unidos, que é 2 senadores por estado. Aí o terceiro foi inserido no pacotão de abril do Geisel, ou seja, uma medida autoritária que depois foi mantida na Constituinte, porque ninguém ia votar contra o próprio emprego, e criou-se ali o senador biônico, depois foi incorporado. Então dá para cortar para 2 por estado também. Mas isso são outros 500, essa é outra discussão. Da Itália, vamos para as Ilhas Gregas, né, onde, infelizmente, né, continua um cenário complicado devido ao incêndio, né, no campo de refugiados de Moria, né, que deixou cerca de 13 mil pessoas desalojadas, e cerca de 1.200 foram transferidas para um acampamento temporário. E essas pessoas estão começando ali a ficar, digamos assim, desamparadas, com medo de serem devolvidas de volta para os seus países de origem. Muitos deles são sírios, inclusive. E o governo alemão anunciou que pretende receber mais 1.500 refugiados que estavam no campo de Moria, tá? O que certamente vai dar uma discussão interna na Alemanha de novo. Aí, falando em Alemanha, para lá que nós vamos, onde, né, o opositor russo, né, Alexei Navalny, está internado, e o governo alemão, o governo francês e o governo sueco disseram que exames realizados por médicos e profissionais de laboratórios desses países confirmaram que ele foi envenenado, tá? Com a ajuda de um neurotóxico do grupo Novichok. Tá? A Rússia continua rejeitando a versão do envenenamento, claro, e o porta-voz do governo alemão, o Steffen Seibert, pediu que tanto a França quanto a Rússia façam uma revisão independente das evidências alemãs a partir de novas amostras de Navalny. Tá? A Alemanha solicitou, né, para a Organização para a Proibição das Armas Químicas a análise das provas do caso, e o Navalny, né, o staff do Navalny, postou uma foto dele no hospital, dizendo que ele está respirando sem aparelhos, né, ele sentado na cama. Na foto ele está aparentemente com sua esposa e filhos. Só que a esposa está sem máscara, a filha está com máscara e o filho está com máscara, mas deixando o nariz de fora. Então, assim, tem que, né, tutorial de usar máscara aí. Brincadeiras à parte, né, ele disse que está conseguindo respirar sozinho, está conseguindo respirar sem o auxílio de aparelhos. E claro, né, a gente ainda vai demorar para descobrir aí os detalhes dessa história toda. 2 outras notícias na Alemanha, ambas em relação a questões policiais e criminais. Uma delas é que
29 policiais do estado da Renânia do Norte e Westfália, que fica ali na fronteira com Bélgica e Países Baixos, foram suspensos em uma investigação depois que foram revelados que a unidade da qual eles faziam parte estava compartilhando material neonazista num grupo de WhatsApp. Inclusive, dentre os materiais, um policial estaria até com uma bandeira da suástica, outro teria postado uma tirinha, uma charge, mostrando um refugiado numa câmara de gás. Então, ali, uma série, né, de crimes, né? Vamos botar num português claro. As imagens vão de 2015 a 27 de agosto, ou seja, mês passado, e a denúncia foi feita de forma anônima e existem 126 provas, né? Imagino que sejam 126 prints de conversas, não sei, alguma coisa assim. Dos 29 afastados, 6 são mulheres e 11, seriam ativamente participantes aí desse círculo de material neonazista. E a outra notícia, e aí é interessante aí pro nosso pessoal que trabalha com TI, eu sei que a gente tem muito ouvinte que trabalha com TI no turno da madrugada nos ouvindo, um abraço aí para todos vocês, né? Sintam-se abraçados nesse trabalho solitário, muitas vezes solitário, né? Ainda mais em período de isolamento. Mas qual é a notícia então? Promotores na Alemanha usaram um relatório de uma unidade policial de cybercrimes que fica em Colônia e, a partir desse relatório, abriram investigação por homicídio contra um grupo de hackers. E aí você me pergunta, meu Deus, como assim? Os hackers, né, hackearam alguém e mataram a pessoa? Foi o seguinte, no último dia 11 de setembro, uma mulher, passando mal em Düsseldorf, foi levada ao hospital universitário da cidade, porém o hospital não teve como aceitar a paciente, pois os seus sistemas de informática estavam desligados por conta de um ransomware, né? Um ataque que pede um resgate para você liberar o sistema, para você liberar o computador da pessoa, né? No caso, né, os computadores do hospital. Por conta disso, a ambulância que estava com ela teve que ir para outro hospital 30 quilômetros de distância, só que ela faleceu no caminho. Então, o promotor Christoph Hebecker disse que vai ser uma investigação por homicídio causado por negligência, na qual a pessoa morreu por consequências diretas do cyberataque. Tá? Enfim, as matérias têm até uns detalhes, né? O sistema Citrix que foi usado, não sei se é um sistema cítrico ou não, mas então a mulher, moça, senhora, não sei, faleceu, né, por conta do hospital não ter podido recebê-la da ambulância. Então se tornou aí talvez o primeiro caso, né, de um indiciamento por homicídio causado por um cyberataque. Da Alemanha, vamos para Belarus com 4 notícias. Tá? A primeira delas é continuar os protestos aos sábados contra Lukashenko e continuaram as prisões e detenções de pessoas. Os manifestantes estão usando, inclusive, uma tática, né, das mulheres, especialmente mulheres, mães, avós, né, que vão na frente do protesto para desencorajar uma repressão mais rígida. Inclusive tem uma foto da FP, que ilustra a matéria da FP, que é uma senhora, é uma vovó, tentando arrancar a balaclava de um policial, né? Porque o policial estava com a cara coberta e ela tentando tirar a cara, né? Tipo, mostra a cara aí, então, você não quer prender a vovó? Então mostra a cara. E dentre essas prisões,
Uma delas foi a principal líder opositora que ainda estava no país, a Maria Kolesnikova, que foi presa por indivíduos à paisana sem identificação. Ela não foi detida por policiais convencionais, digamos assim, foi detida por homens sem identificação e colocada numa van e levada para a detenção. A segunda notícia é que o Putin e o Lukashenko se encontraram em Sochi, na Rússia. Sochi ali, né, na costa do Mar Negro, né, um resort, né, deve estar com uma temperatura legal ainda, mesmo em setembro e tal. E se encontraram lá e basicamente o Lukashenko falou: Putin, salva nós. Então, a Rússia vai fornecer à Belarus um empréstimo de $1,5 bilhão de dólares. Esse, né, a primeira questão, porque, lembrando, a Bielorrússia recentemente pediu um empréstimo para o FMI, alegando o impacto econômico da Covid, porém, o pedido no FMI foi colocado em suspenso, digamos assim. O Putin elogiou a proposta do Lukashenko de reforma da Constituição, né, embora ainda seja uma proposta bastante vaga, né, e claro, a partir do momento que ele, né, propõe, que o Putin apoia isso, né, ele está falando, né, ele está meio que colocando o preço, está falando, tá aqui $1,5 bilhão, mas pô, essa reforma aí é legal, hein? Essa reforma aí seria interessante fazer, tá? Então o que acontece? Né? A gente já falou episódios anteriores de Belarus, da relação entre Belarus e Rússia, da discussão sobre a própria identidade nacional de Belarus. No fim das contas, é o seguinte: o Putin, ele tem completa noção de uma frase que a gente já falou aqui várias vezes, que é: às vezes as coisas precisam mudar para que tudo continue como está. Então, ele está apoiando o Lukashenko, né, vai fornecer o empréstimo, né, recebeu o Lukashenko, certamente está colaborando com inteligência por trás dos panos, né? Porém, ele também deve estar trabalhando com as opções de uma negociação em que o Lukashenko vai lá, tem uma aposentadoria, né? Lukashenko, você sai de cena aí e tal, e aí você tem um novo governo de união nacional, alguma coisa assim. Né? Muita gente compara a situação em Belarus com a da Ucrânia nos anos recentes. Eu já disse isso aqui no programa também. Eu particularmente não acho que essa comparação é a mais apropriada, porque em Belarus você tem uma população muito mais russófila do que na Ucrânia. Na Ucrânia você tinha ali claramente uma clivagem geográfica. Em Belarus não, Belarus você tem o russo como principal idioma, você tem a Rússia como principal parceira, você tem, até a gente comentou isso, né? A identidade de Belarus é muito ligada à identidade russa, assim como também é ligada a um passado em comum com a Polônia. E aí você vai ter o lado, né, muitos dos que defendem a queda do Lukashenko e uma aproximação com o Ocidente, ao mesmo tempo também não são fãs incondicionais da União Europeia ou da OTAN por conta da presença polonesa. Né? A Polônia e a Belarus têm uma história em comum. Isso quer dizer que tem tanto as coisas positivas quanto também ressentimentos, digamos assim. Né? Então, a situação, ao meu ver, é um pouco mais diferente, tá? um pouco única, tá? A palavra é essa, única. A gente também já comentou aqui, inclusive com participação do Heitor, né? A Armênia é um país ex-soviético que consegue equilibrar, né? Pró-Rússia, mas também vou encontrar aqui a Europa, né? Vou encontrar o Putin, vou encontrar o Macron aqui, ali e tal, consegue balancear, ou seja, não necessariamente você precisa fazer uma escolha 100%. Né? Claro que, né, dependendo da situação também. Enfim, e junto com esse empréstimo, tá, Rússia e Belarus anunciaram para 12 de outubro, tá, mês que vem, Dia das Crianças, tá, realização de exercícios militares conjuntos. Tá?
Rússia e Belarus já realizaram diversos exercícios militares conjuntos. Inclusive, se não me engano, foi no ano passado ou retrasado agora, né? Minha noção de tempo com a epidemia está complicada, com a pandemia está complicada. Mas realizaram, né, exercícios quase na fronteira com a OTAN, né? Então, vão ter os exercícios Fraternidade Eslava, tá? E também por quê? A OTAN está realizando exercícios militares na Lituânia, próximo da fronteira com Belarus. Então, é também um jeito, né, de você colocar tropas russas dentro do território de Belarus sem, digamos assim, com uma justificativa, entre aspas, né? Alguns que nos ouvem, mais atentos, né, alguns internacionalistas e tal, vão se lembrar da guerra entre Rússia e Geórgia em 2008, que, né, um dos eventos que antecedeu o conflito foi justamente o exercício militar russo no Cáucaso, perto da fronteira com a Geórgia. Finalmente, né, as outras duas notícias de Belarus. Uma é que parte da imprensa também começou a se revoltar contra o governo e nas notícias sobre as manifestações não estão postando fotos, estão ilustrando com um clip art, né, de uma máquina fotográfica presa, né, numa gaiola, digamos assim. E a outra notícia é que cerca de 2.000 judeus ortodoxos estão acampados na fronteira entre Belarus e Ucrânia, numa espécie de terra de ninguém. Por quê? Esses judeus são de Belarus. E eles estavam peregrinando para a cidade de Umã, que fica na Ucrânia, onde o fundador do movimento racídico da qual eles fazem parte está sepultado. E eles queriam chegar lá antes do Ano Novo Judaico, né, que foi no último anoitecer, inclusive, né, feliz Ano Novo aí para os nossos ouvintes que sejam judeus. Né, o Rosh Hashanah, que vai até domingo, se não me engano, pôr do sol de domingo. Né? Então tá aí, né, feliz Ano Novo para todos vocês. E, nesse caso, a cidade de Umã vai receber cerca de 30.000 dos seguidores desse grupo racídico. Porém, esses que estão em Belarus não estão conseguindo entrar na Ucrânia, primeiro porque a Ucrânia e Belarus estão com relações suspensas, já que a Ucrânia convocou seu embaixador por conta da repressão e de acusar a reeleição do Lukashenko de fraudulenta. E, além disso, tem as questões do coronavírus, né, da pandemia, que por conta de medidas sanitárias, aí você falou, não, eles não podem entrar, tem que fazer quarentena e tudo mais. Então, Belarus autorizou os judeus racídicos a saírem do seu território, porém a Ucrânia não deixa eles entrarem. Então, eles estão acampados basicamente na fronteira. O governo de Israel solicitou que essas pessoas voltem para suas casas, porém nem todos eles têm nacionalidade israelense, né? Muitos deles não, na verdade, né? Inclusive, né, ser israelense não implica em ser judeu, e ser judeu não implica em ser israelense, né? Essa questão também. Então, e aí líderes, né, dos judeus ortodoxos que querem entrar na Ucrânia estão dizendo que é uma medida que discrimina, né, religiosamente. Não somos diferentes de nenhum outro turista, mas estamos sendo tratados de forma muito diferente, disse o Avremi Wittmann, né, que é um dos líderes do grupo e que tem cidadania israelense, inclusive. Então tá aí, não sei se eles vão conseguir chegar a tempo no domingo, né, que é quando começa, já começou, na verdade, né, o ano de 5.781. Estão aí 3.000 adiante do calendário gregoriano. Aí, de fronteira com Belarus e Ucrânia, vamos para a Rússia, onde tivemos eleições regionais, né, no último final de semana, em 28 dos 85
das 85 entidades federais russas, foram eleitos 18 governadores, 11 parlamentos regionais. A maioria dos vencedores foi do Rússia Unida, né, que é o partido, né, que é o partido do Putin, embora o Putin oficialmente, né, seja sem partido. Um deles foi do Partido Liberal Democrata, que é um partido que também apoia o Putin, porém tem pautas muito mais nacionalistas, né, muito mais, inclusive, expansionistas, talvez, dê para colocar. O único caso, né, em que nós tivemos uma eleição de alguém que não era ligado ao Rússia Unida, porque mesmo o partido, a mesma eleição do Partido Liberal Democrático, o Rússia Unida fazia parte da coalizão. O único local em que tivemos eleição, né, de um governador que não seja do Rússia Unida, não tem participação da Rússia Unida, foi na República de Komi, que fica no norte russo, perto do Ártico, porém não fica na Sibéria, tá? Quando a gente pensa em Ártico, a gente pensa na Sibéria. Não, ela não fica depois dos Urais, fica a oeste dos Urais, é uma das repúblicas da Federação Russa, e foi eleito o Vladimir Uiba, foi reeleito. Ele que é médico, professor de medicina e candidato independente sem partido, tá? E, nesse caso, ela é uma república, né, como parte da Federação Russa, por conta da proporção da população nativa, né, justamente os Komi, que são, digamos assim, primos, com 512 aspas, dos finlandeses. Tá? E os Komi hoje são cerca de 23% da população, já que, né, no período, especialmente no período soviético, a gente teve ali uma política de russificação da região, com assentamento, né, com colônias de pessoas etnicamente russas. Tá? E aí, para a gente fechar aqui esse bloco, a gente teve uma cúpula virtual, né? Deveria ser, né, uma cúpula, né, bastante vibrante, né? Leipzig receberia o Xi Jinping, junto com a Angela Merkel como anfitriã e os 27 chefes de Estado da Europa. Porém, né, veio aí a pandemia, veio o novo coronavírus, então foi tudo virtual na última segunda-feira, 14 de setembro, a cúpula União Europeia-China. Então todo mundo ali conversando pelo Zoom, pelo Zap, não sei qual foi o aplicativo e tal. E algumas pessoas colocam até que a pandemia, na verdade, foi usada como desculpa, mas para mim não foi não chega a ser uma desculpa, tem motivo para ser. E além disso, as conversas não teriam sido, né, muito legais, já que a União Europeia falou, olha, a gente não está 100% fechado com o Trump, a gente não quer encerrar comércio, a gente não vai ficar botando tarifa e tal, mas o 5G é um pouco delicado, essa questão dos uigures aí, a gente acha que uns analistas, né, uns observadores independentes deveriam poder ir a Xinjiang, poder olhar o que está acontecendo, né? Se a China quer fazer um acordo de investimento com a União Europeia, tá? Vocês querem ficar fazendo linha de trem por aqui, ok, mas tem que fazer algumas concessões aí. Então, a conversa não foi exatamente a mais amistosa, não foi também a mais otimista, tanto que a nota final foi assim, foi a coisa mais protocolar do mundo. Foi tipo, a gente se encontrou, foi legal, pá, né? Mas assim, não teve nada de demais, tá? Por conta desse clima que, né, o próprio fato de ser online talvez colabore para isso, né? Quando você tá lá, né, pessoalmente na cúpula, todo mundo ali tomando uma cerveja alemã em Leipzig e tal, né? Talvez a coisa pudesse andar melhor, né? Você tem lá um abraço, né, posa para foto e tudo mais, né? Talvez pudesse, né, render mais. Não é o caso. Não foi o caso, melhor dizendo. Meu Deus, eu falo muito, é o fim desse bloco.